Oi, turma, como vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre socialismo científico, né? Que é uma coisa ali de Karl Marx. E primeiro a gente vai para nossas dicas de estudo, ok? Procurar aquele lugar calmo, silencioso, né? Tranquilo. Usar os fones de ouvido para não ficar aqueles ruídos externos atrapalhando vocês. Deixar perto de vocês, né? Os livros de vocês e caneta e caderno aberto para uma possível anotação, né, caso vocês tenham interesse em algum ponto. E vamos para a nossa aula, ok? Então a gente vai ter assim, Karl Marx e o socialismo científico, ok? Então, de 1818 a 1883, né, foi um filósofo economista liberal revolucionário alemão e um dos fundadores do socialismo científico. A obra de Marx influenciou a sociologia, a economia, a história e até a pedagogia. Marx nasceu em 5 de maio de 1818 na cidade de Trevers, na Alemanha, no meio de uma família, né, acomodada. Ingressou primeiro na Universidade de Bonn e mais tarde transferiu para a de Berlim. Né, teve a intenção de estudar direito, né, abandonou o curso para se dedicar ao estudo da filosofia na mesma instituição. Ali sofreria a influência dos jovens hegelianos, né, que criticavam especialmente a religião e o Estado. Né. Em 1842, trabalhando no jornal Gazeta Alemã, conhece o Friedrich Engels, né, com o qual escreveria e editaria várias obras, né, vários livros. Mais tarde, a Gazeta é fechada e Marx vai para Paris. Ele se casa com a filha de um barão, Jane von Westphalen, né, com quem teria 7 filhos, e dos quais somente 3, né, conseguiram atingir a vida adulta. Igualmente teve um filho com a militante socialista e empregada Helena de Muff. A paternidade da criança foi assumida pelo seu amigo, né, lá que era o Friedrich Engels. E nos anos seguintes não foram muito fáceis para ele, né? Foram anos assim perturbadores, né? Pois Marx liderou, né, publicações que criticavam duramente o governo alemão, né? Então, naquele tempo eles eram muito duros, rígidos, né, com toda aquela coisa do exército e tal. Então ele foi expulso da França e da Bélgica a pedido do governo alemão. Graças a uma arrecadação de fundos feita pelos seus admiradores e amigos, ele conseguiu, né, voltar para Londres, onde continuou suas investigações, né, sobre essa filosofia. Né. Karl Marx adoece de uma inflamação na garganta que o impede de falar e alimentar-se normalmente. Em consequência de uma bronquite e problemas respiratórios, faleceu em 1883, no dia 14 de março, na cidade de Londres. Obras e teorias, né? Com a colaboração do intelectual também alemão Friedrich Engels, Marx publicou o Manifesto Comunista, né? Isso ocorreu nas vésperas da Revolução de 1848 na França, a chamada Primavera dos Povos. Nessa obra, Marx criticava o capitalismo e expõe a história do movimento operário e termina com o papel pela união dos operários do mundo inteiro. Né? Ele queria que todos os operários, né, eles se juntassem, né, a partir de um manifesto, que foi sua obra, para que eles pudessem lutar pelas suas causas, né, fazendo assim surgir uma sociedade igualitária, né, gente? Então, esse era o objetivo de todo o trabalho de Karl Marx. Certo? Em 1867, ele publica a sua obra mais importante, O Capital, onde sintetiza suas críticas à economia capitalista. Esta coleção causaria, nas décadas seguintes, uma revolução na maneira de pensar a economia, a sociologia e as demais ciências sociais e humanas. Crítica ao capitalismo. Né? Para Marx, as condições econômicas e a luta de classes são agentes transformadores da sociedade. A classe dominante nunca deseja que a situação mude, pois se encontra em uma situação muito confortável, já que os desfavorecidos têm que lutar, né, pelos seus direitos, e essa luta é o que moveria a história, segundo Marx. Marx pensava que o triunfo do proletariado faria surgir uma sociedade sem classes, né? Isso seria alcançado pela união da classe trabalhadora organizada em torno de um partido revolucionário. Os filósofos limitavam-se a interpretar o mundo de diversas maneiras,
O que importava era modificá-lo. A produção econômica e a organização social que dela resulta necessariamente para cada época da história constituem a base da história política e intelectual dessa época. Então aqui ele deixa assim vários comentários, né, gente, falando assim sobre essa coisa do proletariado, né, de essa classe trabalhista ter sido sempre massacrada, às vezes produzir fortunas, né, que ia para um bolso só, enquanto eles viviam em subcondições de empregos, né, produzindo um produto super caro e eles não eram bem pagos por estar produzindo esse produto, né? A gente sabe que isso acontece até hoje, essa guerra de classes, né, gente? E que existem empresas que elas praticamente assim escravizam pessoas para poder produzir artigos de luxo, do qual um artigo de luxo desse, né, ele poderia, né, tá pagando, né, de uma forma mais adequada, né, para dar um conforto a essa pessoa que está ali naquela linha de produção. Nesse tempo, né, eles tinham toda essa coisa da Revolução Industrial, né, então as pessoas eram realmente massacradas, escravizadas. Hoje a gente tem alguns exemplos aí que eu não vou citar marcas aqui, mas a gente tem aí artigos de luxo que hoje em dia são produzidos realmente de fato e que as pessoas são muito mal pagas nessas fábricas. Tem pessoas que chegam até a morrer em fábricas, né, por conta de tanto trabalho excessivo, né. E essa é a guerra de classes, né, que ele começou lá nesse tempo e que até hoje está aí, né. Então ele deixou aqui essas várias frases aqui que a gente pode estar vendo que ela sempre fala sobre essas coisas, né, da guerra capitalista, né. E vamos ver aqui mais uma, né? Sem sombra de dúvida, a vontade do capitalista consiste em encher os bolsos o mais que possa. E o que temos a fazer não é divagar acerca de sua vontade, mas investigar o seu poder, os limites desse poder e o caráter desses limites, né? Então, foi mais ou menos aí o que a gente falou agora nessa aula. E a atividade que fica para vocês sobre o Marx, né, sobre o movimento dele, é explicar o movimento marxista e descrever suas duas das suas ações, né, que foram influenciadas, né, por ele, ok? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está lá em escolapequenospassos.com.br. Peço que deixem, por favor, um like nesse vídeo e se inscrevam em nossas redes sociais, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima aula.